Páginas Cotidianas. Páginas Cotidianas. Com Dirce Becker-Delvin. 13 para as 8, 4 graus e 2 décimos a temperatura. Bom dia, Dirce. Bom dia, Nicolas. Olá, Dirce. Muito bom dia. Feliz dia do amigo. Obrigada, feliz dia do amigo. Bom dia, Renato Souza. Bom dia para o Josué, que está cuidando da técnica. Bom dia para você que nos acompanha. Pois eu ficava matutando se eu devia sair da palestra alguns minutos antes. No palco, o assunto abordado me interessava muito. Contudo, eu planejava sair antes do término para conseguir fazer uma visita surpresa ao meu filho no local onde ele fazia estágio à época. Então eu levantei da cadeira, eu espichei o ouvido para acompanhar o que ainda era possível assimilar enquanto me dirigia até a porta de saída. Sabe aquela hora em que tu não queres ir embora, mas eu precisava sair exatamente naquele momento e eu teria então tempo suficiente para chegar ao local e poderia ficar na companhia do meu guri por uns 15 minutos ao menos. Então eu embarquei no táxi e avisei o destino. O taxista arrancou bem apressado. E quando nós chegamos perto, eu já desembarcava meus olhos, mas ele passou pelo endereço sem tirar o pé do acelerador. Por alguns instantes eu pensei que ele estaria fazendo um percurso que possibilitasse retorno. Quando então eu vi que algo estava estranho, porque ele continuava no caminho, eu perguntei para qual endereço ele estaria indo. Museu, ele respondeu, e eu completei, Museu do Inter? Ele freou de supetão, eu quase voei no para-brisa e deixou escapar. Caramba! Eu me distraí e eu escutei apenas a palavra museu. Eu estava levando a senhora para o Iberê Camargo. O homem ainda tentou recuperar o atrapalho dele, mas o movimento era muito intenso naquela hora, várias sinaleiras, e tudo contribuiu para que eu chegasse muito depois do horário previsto. Eu conto essa história porque lembrei dela outro dia na minha casa, quando eu falava detalhes de um assunto, alguém lá em casa disse, resume, resume, resume. O que isso sinaliza? O que esse relato que eu contei sinaliza? Nós não temos mais paciência para esperar, para entender e para prestar atenção. Nós ouvimos somente pedaços, como aconteceu com o taxista. A gente ouve fragmentos, recortes e já saímos correndo com uma pressa para executar. Isso que chama atenção. A gente lê os títulos e conclui o destino do texto. E, aliás, agora até os áudios no WhatsApp a gente pode acelerar para ouvir mais rápido. Mas onde nós vamos com tanta pressa? É uma pergunta que a gente tem que se fazer. O que a gente vai fazer com o tempo que vai sobrar, então, por ter ouvido aquele áudio mais acelerado? Eu acho que nós estamos cada vez mais preocupados, cada vez mais agitados. Isso desencadeia sintomas como ansiedade, irritação, insônia e medos das mais diversas ordens. Para quem é psicólogo, consegue acompanhar isso muito bem na sua clínica. Eu penso que cada um de nós carrega em si essa pressão para a gente ser moderno, para a gente ser produtivo, para a gente ser eficiente. E a gente ficou impaciente com pormenores. Pode ver, experimenta contar para alguém uma história com muitos detalhes, se o cara não começa a mexer no celular, se ele não começa a se distrair. Fico pensando se nós vivêssemos nos tempos passados, quando na minha casa, por exemplo, o vizinho visitava meu pai e eles passavam a tarde contando histórias. Então, é de se preocupar com isso. É frustrante, né, quando a gente, por vezes, vai falar e o outro talvez não consegue prestar atenção. Claro, dentro disso tem uma outra questão. Se tu queres dar atenção para a pessoa e naquele momento estás ocupado, sinaliza. Nicolas, não consigo te dar atenção agora, mas eu quero ouvir o que tu tens a dizer. Me conta depois. Normalizar também o te respondo depois, porque muitas vezes a gente recebe uma mensagem no próprio WhatsApp e a gente não tem o tempo devido para dar atenção naquele momento à pessoa, aquela resposta. Daqui a pouco passa uma hora, duas, e daí você responde com mais
dedicação àquilo que foi solicitado, mas muitas vezes a pessoa quer uma resposta imediata e a gente não está também disponível o tempo todo. Então é uma certa etiqueta dessas pequenas relações que é importante de se ter, e essa questão envolvendo a ansiedade, a pressa, ela chama muito atenção, né? Porque a gente percebe uma dificuldade das pessoas viverem o agora. É muita gente preocupada com o que vai fazer depois, o que tem depois para fazer, e nesse preocupado em fazer depois se esquece do momento presente e vive sempre correndo atrás do prejuízo, como se estivesse numa rodinha daquelas ratoeiras, onde fica num rato correndo, e você não acaba saindo do lugar. E de noite tem a sensação de que foi improdutivo. Eu escuto isso também. As pessoas me relatam uma semana cheia de atividades, Nicolas, e me dizem, mas antes disso me dizem, eu tenho a sensação de que eu não produzi. E eu pergunto, me conta o que tu fizeste. E fizeram muitas e muitas coisas. Então, a sensação no ar de que essa rodinha gira e a gente não consegue pegar. E aquela coisa, né? A gente está sempre ocupado, fazendo alguma coisa, e até no tempo livre a gente está ocupado daqui a pouco no celular. E como é importante ter os momentos de ócio, os momentos de não fazer absolutamente nada, e que faz parte também, até para poder dar um alívio para a nossa mente. A gente tem dificuldade em não fazer nada. Parece que a gente sempre tem que estar fazendo alguma coisa, ocupando a cabeça. E se por um segundo você estiver com tempo livre, você pega o celular, vai na rede social, não consegue ter essa... É uma dificuldade de parar um pouco e respirar, né, Dirce? E todos estamos nessa lógica, né? Mandar um abraço para todos os meus amigos, de forma muito especial para aqueles que compreendem e suportam quando eu não respondo logo, quando respondo dias depois.